Paz, igreja. Estamos aqui com o apóstolo Eduardo, presidente da Igreja Evangélica El Shaddai. E a gente veio fazer hoje algumas perguntas para a gente poder postar nessa comemoração de 27 anos da igreja. Apóstolo, como surgiu o Ministério El Shaddai? O Ministério El Shaddai surgiu de uma consagração que eu fiz. Na época eu dirigi a mocidade da Igreja Assembleia de Deus. Na realidade foram 18 anos. E o Espírito Santo me chamou para um trabalho de consagração. Eu passei 16 dias de jejum, trancado numa garagem. E quando eu saí, eu tinha perdido 6 quilos nesse jejum. Bebi água só até o 3º dia, depois o Espírito Santo me segurou. E o resultado dessa consagração foi um culto que começou às 9 horas da noite, terminou quase 1 hora da manhã. Mas muita gente aceitando Jesus, muita gente sendo batizada com o Espírito Santo. E Deus, naquele período, trouxe um avivamento tão grande no meio dos jovens que incomodou a liderança, ao ponto de eu ser chamado e, juntamente com os pastores da época, foi-me dito que a partir daquele momento eu não estava mais sob a liderança da mocidade, porque os jovens estavam falando em línguas no meio da rua, era todo mundo falando em línguas no colégio, teve menina que foi batizada com o Espírito Santo na faculdade, e era uma ação muito forte do Espírito Santo, e os pastores não entenderam isso, porque nós tínhamos culto quase que virando a noite inteira, E foi uma ação muito forte de Deus, de tal maneira que a cidade de Parnaíba passou quase um mês sem termos notícia de crime, de gente presa. Foi uma ação do Espírito Santo, Eu fui para São Paulo e lá em São Paulo eu recebi uma profecia de um pastor que nunca tinha me visto, que a partir daquele momento Deus estava tirando a unção que estava naquele ministério de jovens e trazendo para um outro lugar. E daí nasceu então o Ministério El Shaddai, que tem como premissa a unção faz a diferença. E aqui nesse templo não é o primeiro templo, O Ministério El Shaddai, quando nasceu, nós ficamos por um período de 1 ano e meio mais ou menos numa garagem, E era culto todo dia, Jesus curando, libertando, salvando, batizando com o Espírito Santo. E coisa assim de 2 meses, o número estava muito grande, nós tivemos que alugar um prédio. E o nosso primeiro prédio foi ali na Pinheiro Machado, bem do lado ali da rodoviária. De lá já vieram para cá ou vocês passaram? De lá viemos, porque dentro de um período de 5, 6 meses, nós já estávamos com um número muito grande também. E nós viemos então aqui para Oswaldo Cruz, E nesse período da Oswaldo Cruz, nós tivemos também uma ação muito grande de Deus, de tal forma que num período mais ou menos de 1 ano, nós não tínhamos mais lugar para ninguém. Foi quando Deus me mostrou esse terreno, E construímos esse templo, estamos aqui. E o senhor fez parte da construção desse templo? Você estava todo o tempo aqui observando a obra? Na realidade, todos os templos que nós temos construído, eu cavei do alicerce, fui até em cima das telhas, E sempre tive essa participação, porque eu sempre gostei de trabalhar, Então, apesar dos engenheiros, apesar dos pedreiros, mas nós começávamos aqui. Eu queria pedir até a nossa cameraman, ou que mostrasse um pouquinho, para todos nós aqui, o tamanho desse templo. Na realidade é 10 por 35, mais ou menos. E quando nós começamos isso aqui, nós construímos esse templo inaugurando em 51 dias, Muito rápido. E estamos até agora aqui. E Deus está nos tirando daqui, nos levando para um projeto maior de construção. E nesse projeto nós temos aí um local para 3 mil pessoas sentadas. Meu Deus, que rápido. As almas já estão lá. Jesus já Amém. salvou. Está tudo na nossa mente, Porque a Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então o templo está sendo construído, vai ser um marco nessa cidade. E Deus está fazendo história na cidade de Parnaíba. Apóstolo, nessa sua caminhada, se levantou alguma situação que fez o senhor parar para pensar em querer desistir? Todas as adversidades, que nós já enfrentamos, problemas difíceis, traições, Pessoas que sentavam comigo, que comiam comigo, que bebiam comigo, deram as costas, criando uma situação muito difícil. Mas eu aprendi muito cedo a estar no Senhor. E eu te confesso, não sou super-homem, mas confio no Senhor plenamente. E eu posso dizer para você, como um homem de Deus, como todos aqueles que conhecem o Senhor, não me abalei. Amém. Fiquei firme, sabendo que Deus
poderia nos prosperar. E faltando alguns dias para comemorarmos os 27 anos da igreja, o senhor escolheu como tema Eu Sou o Templo. Tem algum motivo específico atrás desse tema? O motivo eu creio que foi o próprio Espírito Santo que nos deu o tema, né? Eu sou o templo, para que os crentes, porque nós estamos com muita gente novos convertidos, aprendam desde já que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como a própria palavra diz, mas habita em templos feitos por mãos eternas, que somos nós. Sim. Então essa coisa de que nós é que somos o templo, de que nós é que somos a igreja, precisa estar impregnado na vida cristã, na vida diária de todos aqueles que servem ao Senhor, para tirar essa coisa da religiosidade. Eu vou à igreja. Não, você é a igreja, né? Na realidade, já está com um tempo muito grande que nós não temos mais um nome ali nas paredes. Sim. Então hoje as pessoas sabem que a Igreja Evangélica El Shaddai existe sem placas, né? E Deus tem trazido pessoas de todos os lugares, vai trazer muito mais, né? E eu quero aqui profetizar: a Parnaíba é do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos avançar muito e, como eu já disse, o Senhor Jesus é que está fazendo história através do Ministério El Shaddai aqui na cidade de Parnaíba. E quais são as suas palavras finais? Queria agradecer a minha esposa, né? Que tem sido assim uma força, e como vocês sabem, ela por muitos anos não pregou, não fazia nada. Sim. Só me amava, né? Como continua amando. Mas de um tempo o Espírito Santo a tocou muito forte e hoje Deus tem usado na área da pregação, do ensino, uma participação quase que 24 horas. E juntamente com todas as mulheres, eu queria fazer aqui o meu agradecimento a todas as mulheres, né? Porque sem vocês nós não somos nada aqui nessa igreja. Amém. Então que Deus abençoe todas as mulheres. Queria agradecer aqui a todos os pastores que se congregam comigo aqui na sede, os nossos pastores em outros estados, e que a unção do Espírito Santo, que é perene nas nossas vidas, continue fazendo a diferença. Agora, do dia 16 ao dia 21, teremos pregando aqui durante a noite alguns apóstolos amigos do estado do Ceará, de Minas Gerais, né? E estaremos aqui pregando a palavra do Senhor e declarando que Jesus é que é o Senhor desse lugar, dessa cidade, desta nação. Se prepare, venha, traga mais alguém, porque vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. Amém. Pois muito obrigada, apóstolo. Cheiro, que Deus abençoe.